Os consoles vão morrer se depender do preço. Talvez sim. A Microsoft acaba de anunciar um aumento de preço nos consoles Xbox e também em jogos Xbox. Esse é o Cloud Game News, vamos trazer muitas informações aí, novos jogos grátis da Epic Games, novidades no Boosteroid, novos jogos também no GeForce Now e xCloud. Agora você também vai poder comprar e jogar mais jogos no xCloud, né, apesar do aumento de preço, que eu já vou explicar para vocês. Tem uma baita promoção na nuvem, trazendo desconto para jogos da Warner, que estão com preço muito bons, tá? E o xCloud atinge um baita recorde de horas jogadas e eu vou mostrar para vocês qual é. Além também da resolução Ultra Wide agora disponível no jogo Fortnite dentro do xCloud, né? Telas onde você via aquela borda preta agora vai estar completamente ocupada pelo próprio jogo. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. E começando como de costume, né, com os jogos grátis da Epic Games, mas uma notícia aí não muito boa, né? Nada boa, na verdade. 2 jogos aqui gratuitos, né? Um essa semana que é o Super Space Club, mas não está compatível com nenhum serviço de cloud. Temos também o Touch Type Tale, mas também não está compatível, né? Esse aqui vai chegar na semana que vem e não está compatível com o Cloud Gaming por enquanto. Falando sobre o aumento de preço nos consoles jogos Xbox. Site Cloud Dosage traz a informação. Obviamente todo mundo tá repercutindo porque, cara, não tem como não repercutir essa notícia, né? Consoles Xbox agora estão mais caros a partir de 1 de maio e a notícia chega assim já no dia em que os consoles ficam mais caros, né? Não é tipo, a partir do mês que vem vai ficar mais caro. Não, agora já está mais caro comprar um console Xbox, tanto no Brasil como em outros países. E o Cloud Dosage trouxe essa notícia aqui, então vamos mostrar a notícia aqui do portal Cloud Dosage. Você pode acompanhar as novidades aqui no site, né? Eles falam sobre Cloud Gaming, mas não só isso, né? Também nesse caso aqui sobre consoles. Se você clicar com o direito traduzir para o português, você vai ver a página em português. Vou deixar o link na descrição e nos comentários. E aí você pode conferir todas as notícias que aparecem lá. Cara, aumento de preço do console e jogos Xbox, né? Incluindo acessórios. Agora vai ficar mais caro no mundo todo. A Microsoft anunciou aumento global de preços para console Xbox, acessórios, novos jogos com efeito imediato, cara. 1 de abril, Dia do Trabalhador. 1 de maio, aliás, né? Dia do Trabalhador. Eu não sei se eu falei abril antes. 1 de maio, Dia do Trabalhador aqui no Brasil. Não sei se é mundial esse feriado, né, cara? Mas aqui no Brasil é Dia do Trabalhador. O trabalhador vai ter que trabalhar mais se quiser comprar um console Xbox. Nos Estados Unidos, o Xbox Series X agora custa 599,99 dólares, enquanto o Series S de 512 GB custa 379 dólares e 99. E o Series X Galaxy Edition de 2 TB, né, chega por 729,99 dólares. Cara, os consoles estão chegando quase nos $1.000, né? É realmente um valor muito alto. Eu já vou mostrar para vocês o valor brasileiro também, qual o valor sugerido aqui da Microsoft no Brasil dos consoles Xbox. Então no Canadá também teve esse aumento, né? E o site aqui traz essa informação. No Reino Unido também. Os preços de acessórios, né, e controladores também vão subir. Então se você aproveitou aquela promoção que eu trouxe aqui, inclusive controle original Xbox, agora talvez foi a última vez que você viu num preço muito mais baixo, né? Porque também vai aumentar. Os modelos Core agora custam a partir de 64,99 dólares, né? Tem os preços aqui em euro também, com preços mais altos para edições coloridas, especiais e limitadas. Então 64 dólares, tá? O controle original Xbox. O headset sem fio Xbox agora custa 119 dólares, com alterações de preço se aplicando apenas nos Estados Unidos e Canadá. E aqui o site destaca, né, que o Game Pass e o Play Anywhere, né, ainda oferecem valor, já que a partir dessa temporada também os novos jogos originais Xbox vão custar 79 dólares e 99, seguindo a linha da Nintendo lá de lançamentos. Os novos jogos vão custar 79 dólares e 99.
E, cara, no Brasil, você sabe que vai ficar mais caro convertido esse valor ali, ele não converte direto, né? Tem imposto, tem não sei o que, né? E fica bem mais caro. Então, realmente o valor tá subindo muito. E aí o site destaca, então, a presença do Game Pass, né? Play Anywhere, porque o Play Anywhere é interessante também que você compra o jogo e você pode jogar em qualquer local, né? Por exemplo, no PC, ou no console, ou na nuvem. E o Game Pass é aquela assinatura que você consegue jogar tudo. Talvez isso até aumente mais jogadores da nuvem, né? Jogadores de cloud gaming, porque vai ficar mais caro ter um console, vai ficar mais caro comprar um jogo. Então, tendo o Game Pass ali, podendo jogar na nuvem, ainda vai ficar mais barato. Por enquanto, não tem aumento no Game Pass. Inclusive, já teve um aumento recente, né? Então, acho que não vai aumentar, pelo menos nos próximos meses. Falando sobre o preço no Brasil, tá? O Pastor Xbox no Twitter trouxe os valores aqui sugeridos em reais para o Brasil, né? Então, consoles e controles. Cara, agora é do doer, né? Controle sem fio Xbox preto, R$ 649 o valor sugerido. A gente tava falando de promoção aqui que tava saindo por 370 o controle original Xbox sei lá, uma semana atrás, 2 semanas atrás. Agora tá custando 649 o valor sugerido. Obviamente que vai ter promoções, vai baixar e tal, mas não vai mais ser aqueles 450 reais, cara. Vai ser difícil chegar nesse valor que era o valor que as empresas estavam vendendo. Então, até o controle original, que é um acessório importante para cloud game, né? Para quem joga em nuvem, fica bem mais caro aqui, né? Tá subindo muito o valor. Aí tem os coloridos, né? R$ 699 reais. A edição especial já vai para 800. A edição limitada vai para 900. Controle sem fio Elite vai para 1.500. Acho que não sei se aumentou, porque eu acho que já tava um valor alto assim, né? E os jogos, R$ 449 reais. Ainda bem que temos o Game Pass, né, cara? Mas já também, infelizmente, aumenta os valores aí para quem queria comprar só o jogo, não quer assinar, quer ter o jogo ali para sempre. Infelizmente, fica mais caro. E aí os consoles aí, então, Xbox Series S de 512 GB vai para 3.490, 3.500. Xbox Series S de 1 TB, 4.000, né, cara? R$4.000, sendo que o preço de lançamento do Xbox Series X foi 4.600, então ele está praticamente alcançando o valor do preço de lançamento do Xbox Series X. O Series X edição digital, R$6.000, e o Series X normal aqui, né, 6.000. Cara, os dois estão com o mesmo preço. Estranha essa tabela aqui, né? O digital é o mesmo preço do X. E o 2 TB foi para R$8.000. Cara, muito caro. Realmente, para quem quer jogar GTA 6, por exemplo, vai ficar difícil aí. E fica mais caro, o Xbox acaba se tornando mais caro do que o PlayStation até nesse momento, né? Não sei se vai ter aumento no PlayStation, mas acaba ficando mais caro, pelo menos o Series X aqui, né? Acho que já tava mais caro, né? Mas agora fica muito mais caro. E o Series S, na verdade, o preço sugerido aqui, eu me lembro de ter visto PlayStation nessa faixa aqui, né? 3.400, 3.500, então talvez fica até o Series S sendo inferior ao PlayStation, ele fica mais caro, né, do que o PlayStation. Comenta o que você acha sobre isso. Realmente teve um aumento muito grande e pro Brasil a gente sente mais ainda, porque o dólar interfere muito nisso, né? Taxas e tudo mais. Espero ver o seu comentário aí sobre isso. Bom, seguindo aqui, estaremos transmitindo amanhã o FGS Live from Gamescom Latam, né? FGS é Future Game Show, né? Que vai estar na Gamescom trazendo novidades, vai trazer trailers exclusivos, entrevistas especiais e anúncios inéditos de publishers do mundo todo. Então a gente vai acompanhar ao vivo aqui, sou parceiro de transmissão, então amanhã, dia 2/5, às 14 horas, estaremos ao vivo cobrindo esse evento e espero vocês aqui também para a gente acompanhar esse evento aqui ao vivo. No sábado estarei presencialmente lá na Gamescom, né? Amanhã vai ser aqui no Estúdios MZS pra gente dar uma conferida como quais são as novidades. Vou deixar o link da live aí também para você clicar em notificar-me para a hora que começar você receber também. Novidades sobre Boosteroid, então, o Boostcast foi liberado para todos os usuários agora
todo mundo consegue acessar aí, eu já testei aqui no canal, tem vídeo inclusive sobre isso, vocês podem dar uma conferida. Boostcast basicamente é você poder ali compartilhar e transmitir a sua tela de jogo ali para os seus amigos, né? Ele não precisa ser cadastrado no Boosteroid, se ele for cadastrado ele consegue digitar no chat, conversar contigo, mas se não você tá jogando ali, quer só enviar o link, é muito prático, né? Clicou ali, enviou o link, teu amigo consegue ver você jogando até 5 pessoas. Então é uma ferramenta bem interessante, inclusive estou pensando em algumas ideias de campeonatos aqui no canal utilizando essa ferramenta. Final Fantasy XV e mais jogos agora também compatíveis com o Boosteroid, então, né, além do Final Fantasy XV temos Hammer Zone, Fatal Fury, Mandragora e Spillage. São jogos aí compatíveis com o Boosteroid para você jogar agora. E o link do Boosteroid está aí na descrição e nos comentários para você se cadastrar lá, testar sua velocidade e conhecer o serviço. A nuvem tá com um cupom bem interessante aqui, cara, Warner 15. Para você comprar jogos aqui, além deles já estarem com promoção, né? Esse jogo aqui, por exemplo, Hogwarts Legacy, tava 200, 300 reais, alguma coisa assim. Ele tá saindo por 59, mas se você utilizar o cupom Warner 15, você vai pagar 50 reais no Hogwarts Legacy Deluxe Edition, então tá valendo muito a pena. Tem vários outros jogos aqui que vocês podem dar uma conferida, eu vou deixar o link aí na descrição nos comentários para você acessar essa página e utilizar o cupom Warner 15. O GeForce Now traz novos jogos aqui para você jogar também em nuvem. Nessa semana temos 9 jogos compatíveis, que é o Dead Zone Rogue, Haunted House Renovator, Far Cry 4, Ano 1800, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, o lançamento Xbox, e você pode encontrar ele dentro do Call of Duty Experience, dentro do GeForce Now, tá? E o jogo tá compatível com o PC Game Pass, se você tiver assinatura do PC Game Pass. Blood Strike, Dredge, Lone Star e Soulstone Survivors, esses são os jogos dessa semana no GeForce Now, mas maio ainda é bem longo, né? E a Nvidia anunciou os novos jogos de maio. Então você pode conferir aqui até o final do mês. Survival Machine, Revenge of Savage Planet, Spirit of the North 2, The Precinct, Doom The Dark Ages, um lançamento da Steam, da Battle.net e do PC Game Pass, né? Então se tiver assinatura você não precisa comprar o jogo. Vai estar disponível também no GeForce Now. Blacksmith Master, Nine Kings, Roadcraft, Master Train 2, Survive the Fall, Blades of the Fire, Tokyo Extreme Racer, The Last Spell, War Robots e Torque Drift 2 pela Epic Games. Todos esses jogos devem chegar. A Nvidia muitas vezes adiciona mais jogos, então volte aqui no blog, né, no Cloud Games BR, para você ver os novos jogos, ou volte aqui no canal para você acompanhar toda semana essas novidades e os novos jogos disponíveis. Então se inscreve e ativa o sininho, daí você recebe a notificação e vai continuar acompanhando toda semana as novidades. E o xCloud está trazendo novos jogos para você comprar e jogar em nuvem, né? Então você compra na loja Xbox e joga no Xbox Cloud Game. Então Construction Simulator, Spider Hack, Steep e The Game of Life 2. Além disso, também mais jogos aqui, né, que o Red PHX trouxe para nós, o desenvolvedor do xCloud, Empire of the Ants, Patrulha Canina World, Predador, Starship Troopers, Teardown, Undisputed e Way of the Hunter são os últimos jogos que chegaram. Você vê que não tem aí nenhum título assim muito grande assim, né, chegando para compra ainda. É aquele negócio, ainda alguns jogos pequenos, jogos menores aí chegando. Jogos indie, né, para você comprar e jogar no xCloud. Vamos ver como é que vai acontecer. Também é até bom, né, nesse momento que não chegue jogos muito grandes, então as filas começam a aumentar também. O xCloud atingiu um baita recorde agora, né, e informação do Satya Nadella, né, o presidente da Microsoft, CEO, né, da Microsoft, ele disse o seguinte, que o xCloud ultrapassou 150 milhões de horas jogadas pela primeira vez. Isso apenas no último trimestre. Então é um número muito grande para cloud gaming, né? Um recorde histórico para o xCloud. Informação do próprio Satya Nadella. Ele trouxe essas informações junto com algumas outras informações do mercado do Xbox e da própria Microsoft, já que teve a revelação dos lucros recentes aí da Microsoft, né? Que também foram muito altos, né? E a esperança é que a Microsoft invista também
mais ainda no xCloud, mais em servidores, já que eles sabem que tem, cara, 150 milhões de horas jogadas, tem muita gente jogando, então tem que investir mais para estabilizar esses servidores. Falando ainda sobre xCloud, também foi liberado aqui a resolução Ultra Wide no Fortnite, né? Então agora você pode jogar em telas estendidas, né? Com o jogo Fortnite, não está disponível em outros jogos, mas é possível jogar em celulares, né? Compatíveis com celulares aí com a resolução 21:9, né? Resolução Ultra Wide e também em outras telas que tiver essa resolução. Espero que vocês tenham gostado do Cloud Game News. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até a próxima.